numa altura em que mais ou menos já temos os resultados de praticamente todos os 53 municípios, faltando então o apuramento geral que vai ser feito pela Comissão Nacional de Eleições. Foi feito o apuramento parcial nas mesas, o intermédio nas comissões distritais ou de cidade e segue-se agora então o apuramento vai ser feito na Comissão Nacional de Eleições e depois o envio desses dados para a sua homologação ou não pelo Conselho Constitucional. Nesta altura, em termos de dados gerais, a Frelimo está com 44 municípios, a RENAMO 8, o MDM 1, que significa, portanto, que a oposição fica com 9 dos 53 municípios e a Frelimo mantém-se, então, com 44. Em termos de dados globais, que essas eleições, o nível de participação esteve muito acima dos 60% de participação, portanto, volta a 60,3% em termos de participação, sendo de destacar, então, alguns dos municípios com níveis altíssimos do ponto de vista de participação, como Metangula, com 77% de participação, depois Malema é o município então com o nível mais baixo de participação, foram 39%. Outro dado importante aqui, depois vamos discutir, é o nível dos votos nulos. Portanto, estamos os 5 municípios com os votos nulos, com o número mais elevado de votos nulos é Moatize, que foi 7,35%, foi mais alto, Chiure 6,72%, o Longo 6,39%, Nhamayabué 6,01% e Gurui com 5,94% de votos nulos, portanto, são os níveis mais elevados do ponto de vista de votos nulos. E em 5 municípios houve vitórias à tangente, portanto, abaixo de 1%, nomeadamente Alto Moloco, Moatize, Monapo, Matola e Maromeu. Portanto, a vantagem em todos estes municípios foi para a Frelimo e em todos eles obteve vitórias, portanto, com menos de 1%. Muito bem, vou cumprimentar aqui o meu painel. Boa noite a todos. João Pereira, Artemisa Franco, o Adriano Vunga. Boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Eu dei mais ou menos um overview daquilo que foi o rescaldo destes resultados. Adriano Vunga, agora que já temos mais ou menos um panorama global dessas eleições, com números diversos nos vários municípios, uma leitura mais já a frio do que é que foram estas eleições do ponto de vista geral para si. Muito obrigado a telespectadores. Bom, eu penso que com tudo aquilo que já existe, a primeira nota é a de que o Partido Frelimo sai derrotada dessas eleições, sai derrotada sob o ponto de vista do resultado político das eleições. A destacar, em primeiro lugar, o fato de, se compararmos os municípios que a Frelimo controlava antes das eleições e os municípios que controla depois das eleições, a Frelimo não só perdeu municípios que controlava, como também nos municípios onde, em parte considerável de municípios onde venceu, a oposição esteve ali, como dizia e muito bem o Jeremias, a diferença é de cerca de 1%. E esse 1% está dentro da margem de erro a considerar os votos nulos. E podia ir para qualquer um dos lados. Se olharmos para a situação da Matola, a situação de Pemba, que são importantes cidades, fica claramente que, mesmo naqueles municípios onde
a Frelimo venceu, a qualidade da sua vitória foi seriamente posta em causa pelo nível de desempenho que a oposição teve. Isto, para mim, mostra uma situação generalizada ao nível nacional de que a Frelimo sai derrotada, como já disse, e a derrota não me parece que seja por causa do desempenho de cada um dos municípios em particular. Se olharmos o caso da Matola, onde o presidente Calixto fez um trabalho importantíssimo. Os bairros como Congolote, os bairros novos assim de expansão, até Mucatini e toda aquela região, não tinha uma interligação entre si, mas hoje as pessoas já podem circular de bairro a bairro com qualidade. Mas aquilo que é o sentimento generalizado da população é de que a qualidade de governação da Frelimo ao nível nacional não é boa, por um lado, mas por outro, este ambiente assim generalizado de um consumismo grande por parte daqueles que têm acesso ao poder público, com um certo nível de exibicionismo, de certa maneira público, que contrasta com a preocupação em resolver questões centrais da população, incluindo, e aqui destaco e sublinho audivelmente, a questão das dívidas ocultas, que aquilo que o poder público está a mostrar é que está preparado para intimidar quem quer levantar este assunto das dívidas ocultas. Então, este conjunto de coisas, para mim, me parecem que foram aquelas que influenciaram significativamente a tendência de voto das pessoas. Misa Franco, também peço uma leitura, para olhar para estes resultados, que leitura é que se merece atenção em particular? Eu gostaria de complementar os espectadores. A grande leitura que faço, primeiro, é o nível de participação dos jovens. Houve uma grande avalanche de jovens a participar. A segunda leitura que faço é que, de facto, estas eleições trouxeram um novo dado. É que os partidos políticos todos têm que negociar para fazer passar as suas agendas. Este é um dado muito importante que estas eleições trazem. Não há maiorias absolutas, ou se as houver, são muito poucas. Isto aqui é um princípio democrático bom. Eu penso que esta próxima governação municipal vai ser interessante neste ponto de vista, no sentido em que, por exemplo, se nós vermos a Matola, nenhum deles, nem a Frelimo, nem o Partido Renamo, vão poder passar as agendas deles sem ter que negociar com o MDR. E quem diz Matola diz que todos os outros em que as margens são pequenas. Isto é muito salutar, é muito bom para a democracia. Agora, eu também fico preocupada com o posicionamento dos partidos. Apesar desta participação toda, as pessoas terem ido votar com muito entusiasmo, acho que continuam a decepcionar o povo moçambicano, no sentido de que continuam a fazer as suas reclamações extemporaneamente. Eu não sei porque é que se passa, não sei se não tem juristas, não sei se é desatenção. Porque esta lei eleitoral foi aprovada na Assembleia por estes mesmos partidos. Por esses mesmos partidos, eles estão na Assembleia da República, estão na Comissão Nacional de Eleições, estão nas comissões distritais, estão nas comissões provinciais. Eu não sei o que é que se passa. Acho que precisamos de uma orar para os partidos, porque não se percebe que até hoje estão a dizer que estão a interpor recursos. A lei diz que 48 horas. Após a fixação dos editais. Isto vai dar o quê? Vai dar que depois, dependendo de quem vai apreciar,
Se ele quiser ser legalista, vai dizer que não, eu não vou apreciar porque os prazos estão expirados. Os prazos são imperativos. Então, eu acho que isto é uma doença que os partidos precisam ultrapassar. Isto frustra o eleitorado, porque o eleitorado está à espera de uma ação. Depois estão a ver, depois este movimento todo, as pessoas foram votar. Eu acho que até os níveis de abstenção poderiam ter diminuído. Eu tive o privilégio de ser uma das observadoras eleitorais. Pude perceber que as pessoas queriam votar. Também houve aqueles problemas tradicionais. É verdade que aquelas máquinas e não sei o que minimizaram. Esse é outro assunto que também os órgãos eleitorais têm que ultrapassar. Então põe maquinetas ali, não põe assistentes para pôr as pessoas assistirem às máquinas. Há sítios em que pararam de vez, ora bloqueava, ora congelava, ora descongelava. Eu penso que os órgãos eleitorais estão a fazer muitos avanços, mas também estão a fazer muitos retrocessos, porque os avanços significam ir ultrapassando os problemas de cada eleição. Puseram aquelas maquinetas que em alguns sítios foram úteis, mas em muitos sítios não foram, porque simplesmente congelaram, não funcionaram e defraudaram muitos eleitores. Muitos eleitores continuaram à procura das mesas. Isto é enganoso, não pode ser, é enganoso. Eu acho que os órgãos eleitorais também têm que se aprimorar mais. Estão de parabéns porque conseguiram introduzir um sistema que as pessoas que acessaram, muita gente conseguiu localizar as suas mesas, mas também há um número muito grande de eleitores que ficou ali de um lado para o outro. Depois as mesas, as filas estavam muito longas, muito lentas. Aliás, isso também já alertamos aos órgãos eleitorais que nas próximas eleições não podem pôr todo o elenco da mesa, tudo jovem. Tem que ir buscar aqueles que já têm experiência. Pelo menos os presidentes têm que ser pessoas que conhecem mais ou menos como tramitar nas mesas, como saber, como estar. Então, isto também contribuiu muito para a grande lentidão. As pessoas que são impacientes, ficaram impacientes e foram embora. Este também é um alerta também aos próprios cidadãos. O cidadão não pode se impacientar quando se trata de exercer o seu direito de voto. O cidadão tem que saber que exercer o seu direito de voto é um direito constitucional. E depois dizem que querem mudar. Querem mudar o que quando fica uma hora de tempo na bicha, já fica cansado porque isto não anda, porque isto não sei o quê, começam... O cidadão tem que saber exercer o seu direito de cidadania. Um dos alicerces de exercício de cidadania é ser paciente. Então a pessoa tem que saber que... E é por isso que naquele dia de votação é feriado. Então o cidadão, você tem que saber ser paciente, ir para a fila, ficar pacientemente. Os órgãos eleitorais também têm que ajudar, têm que tornar o processo mais sério, têm que pôr as pessoas competentes nas mesas, porque isso também ajuda muito. A maior parte das mesas havia falta de segundo, terceiro, quarto escrutinador. Não sei o que é que se passou, mas dizem que esses vêm dos partidos políticos. Agora, o que é que se passou com os partidos políticos? Por que é que não forneceram? Não sei, não cheguei a saber. Mas pronto, eu estava a querer apelar aos partidos que têm que se posicionar, já têm maturidade, têm que ter maturidade, têm que deixar esta ladainha que depois, se não conseguirem os seus intentos, vamos voltar à antiga música. Estão a ver aquele rádio que toca já quando acabou pilhas, começa a fazer... Então já ficam com aquele rádio que o som já não soube bem. E isto cansa. Então tem que saber posicionar-se, tem que pôr os seus juristas a estudar a lei eleitoral. Vocês próprios partidos é que aprovam a lei eleitoral, então vocês têm que dominar a lei eleitoral, têm que saber interpor os recursos em tempo útil. E isto vai ser um bom exercício para os próprios partidos políticos. Muito bem. Eu, João Pereira, também peço uma leitura sua em termos globais ao processo. Muito boa noite, telespectadores da STV. Se calhar em vários fóruns de debate nunca estivemos cá com o Dr. Novunga ao mesmo tempo, acho que foram poucas vezes que estivemos juntos, mas nos outros fóruns nós sempre temos um posicionamento diferente, porque só assim é que anima o debate, por causa também de como posicionamos para ver o mesmo copo. Num cômputo geral, o que essas eleições mostraram? Mostraram que existe uma repetição em termos de padronização do comportamento eleitoral, com algumas mudanças a nível da província
a nível vamos dizer, da cidade de Matola e a cidade de Maputo, sem diferir muito daquilo que aconteceu nas eleições anteriores em relação ao MDM. Este é um ponto. O outro ponto mostra claramente que o Partido Frelimo, embora o seu desgaste político, ainda continua a ter base de apoio nas zonas onde que é tradicionalmente dominada pela RENAMO ou pela oposição. Se formos a ver na Beira, mostra claramente que o resultado da Frelimo é superior ao resultado da RENAMO, o que significa que pela primeira vez, por exemplo, na história da cidade da Beira, que a Frelimo tem uma superioridade eleitoral em relação à RENAMO. Por outro lado, os resultados eleitorais mostram a dificuldade que a RENAMO tem de penetrar no eleitorado de Gaza e de Inhambane, coisa que traz sempre vantagem para a Frelimo se for para uma competição a nível nacional. Dá vantagem, porque a Frelimo consegue tirar no eleitorado da RENAMO ou nas zonas sob grande domínio da RENAMO votos que a RENAMO não consegue tirar em grande medida nas zonas dominadas pela Frelimo por vários fatores. Tirou de uma forma esmagadora, com 80% a 90%. Exatamente. E isto mostra um certo crescimento da RENAMO nessa zona, mas ainda há um grande percurso a ter que ser feito para que a RENAMO consiga consolidar a sua presença nas zonas de Inhambane, nas zonas de Gaza e principalmente também em alguns setores da classe média na cidade de Maputo e na Matola. Este é um ponto. O outro ponto é que depende muito como é que a gente quer classificar vitórias ou derrotas de cada um dos atores que participaram no processo eleitoral. O meu indicador de mostrar que a RENAMO saiu reforçada nessas eleições são dois. Primeiro, pelo baixo recurso que a RENAMO dispõe para fazer uma campanha idêntica à Frelimo. O outro elemento ligado com a questão do recurso tem a ver com o fato da RENAMO não ser um partido que tinha um controle do aparelho do Estado e a partir desse controle ou das instituições políticas, quer ele a nível nacional, quer ele a nível provincial, quer ele a nível do município, que lhe podia dar recurso suficiente para poder desenvolver as redes clientelistas e controlar o espaço territorial, como por exemplo o MDM tinha em 3 municípios e praticamente acabou, 4 municípios, que praticamente depois com a derrota após a eleição após a morte do Amurano, acabou por perder em Nampula, mas tinha um certo controle de território e tinha recursos que a RENAMO neste momento não dispõe para aguentar uma logística eleitoral daquela dimensão. Esse é um fator que mostra claramente que a RENAMO, com poucos recursos, quer ele de natureza financeira, quer ele de natureza do controle do poder e do território, foi muito mais eficiente do que a Frelimo em termos de mobilização do eleitor. O outro indicador que uso para mostrar que a RENAMO saiu reforçada deste processo é de que ela vai pela primeira vez órfã do seu líder carismático, de alguém que era considerado como o bagulé, que é mais ou menos o comboio da própria RENAMO. Então, nesse sentido, o que grande parte dos analistas ou das pessoas que têm acompanhado as dinâmicas internas da RENAMO tinha a percepção de que nestas eleições a RENAMO seria fragilizada por causa da ausência do seu líder. Felizmente para a RENAMO, ou felizmente para aqueles que votam na RENAMO, a RENAMO sai daqui com um balão de oxigênio que faz acreditar a RENAMO de que é possível derrotar os seus adversários sem precisar de duas coisas, sem precisar de um líder carismático e sem precisar do uso das armas para poder, por exemplo, impor mudança a nível do sistema político. Então, estes dois elementos são fundamentais para a história da RENAMO, no sentido da sua reestruturação interna e no sentido também de mostrar
que claramente de que não é preciso usar, por exemplo, a força da arma, não é preciso, por exemplo, ter homens no terreno para poder vencer a Frelimo ou MDM ou qualquer outro adversário. O que é preciso é tentar encontrar uma plataforma de responder aquilo que são as grandes preocupações dos cidadãos deste país. Este é um elemento. Uma outra coisa que também foi interessante notar é que ficou claro na mensagem do eleitor. Ele dizia o seguinte, que no passado ele tinha medo da Renamo pelas histórias que os seus pais contavam acerca da atitude e comportamento da Renamo durante o período da Guerra Civil. Hoje, eles têm medo da Frelimo por causa da realidade que a Frelimo cria nas suas vidas. Quais são essas realidades? A realidade de falta de emprego para os jovens, a realidade de baixa qualidade de serviços públicos prestados pelos municípios geridos pelos estes partidos em relação às demandas do próprio cidadão. Então, o que mostra claramente de que os fatores históricos ou os fatores da base de identidade ou da região e tudo isso tem estado a diminuir, e o que está se a tornar mais visível agora é uma perspectiva de transformar as eleições locais ou as eleições municipais num autêntico referendo em termos de desempenho daqueles que estão a nível da governação desses municípios. E isto vai permitir que cada partido que assumir o controle do município perceba-se de uma vez por todas de que é a partir do performance do seu desempenho que serão recompensados ou punidos durante o processo das eleições. João, vamos aprofundar algumas das questões. Temos os números, como eu disse, a Frelimo tem 44 municípios, a Renamo 8, o MDM 1, obviamente isto ainda é provisório, até a sua homologação pelo Conselho Constitucional, mas daquilo que é a história, raramente há mudanças significativas nestes processos depois desta fase em que se seguiu. Em termos de distribuição global de votos, a Frelimo está com mais ou menos com cerca de 52%, quase 52%. Se fosse possível fazer um agregamento, as eleições são locais, não é propriamente assim, mas pelo menos para ler a tendência de votos, a Renamo 38,9%, o MDM 5,50%, depois o conjunto dos outros partidos perto de 1%. Adriano Von, a oposição, ela agregada, não consegue superar a Frelimo do ponto de vista de votos, eventualmente para a questão que o Novonga, o Pereira levantava, que a Frelimo goleia nas zonas em que domina, depois faz um enorme equilíbrio nas zonas onde perde. Mas os dados que mostram aqui é que individualmente os partidos da oposição raramente poderão suplantar a Frelimo num processo eleitoral concorrendo assim de uma forma individual, e que só uma coligação, por exemplo, Renamo e MDM, e há vários cenários desses. Na Matola, Renamo e MDM coligados tinham ganho as eleições. Matiz, em vários pontos, enfim. O que é que esses dados sugerem, na sua opinião, nesta leitura? Muito obrigado, Jeremias. Eu queria insistir num ponto que me parece bastante importante, que é a do significado político das eleições. As eleições autárquicas em Moçambique são ainda a oportunidade que se tem para uma partilha real do poder entre a Frelimo e os partidos da oposição. Quando a eleição inicia, a Frelimo não controlava o município da Beira, não controlava o município de Nampula, não controlava o município da cidade de Quilimane, importantes municípios que eram objetivos políticos da Frelimo. Não só perdeu nestes municípios, que eram os seus objetivos políticos, como também quase perdeu a cidade da Matola. Ora,
aquilo que é o indicador substantivo de corrosão do poder de um partido dominante, como é a Frelimo, que se confunde com o Estado moçambicano, é fundamentalmente a tendência do voto nas principais cidades. Lembrando-nos de que no município da cidade de Maputo foi a CNE que impediu que 2 importantes candidatos concorressem. E não sabemos se os resultados da CNE, do STAE, se desagregados, poderiam nos dar uma ideia da tendência do voto da juventude, em virtude de o candidato apresentado pela Frelimo não ser propriamente um candidato que ainda estava dentro da faixa etária previsível para concorrer para uma eleição autárquica. Então, me parece que, sob o ponto de vista do peso político, não estatístico, o peso político das eleições autárquicas de 2018, o que mostra é isto aqui. E mesmo nos municípios como, veja o município de Pemba, por exemplo. Pemba é a capital do berço da província, que é o berço da Frelimo. É a província de que é originário o presidente Inhosse. E olhas para os resultados, não, estão ali a volta de 30% para a oposição. E se olharmos para as principais metrópoles, as principais capitais de Moçambique, não votaram para o... Que significado é que isto pode encerrar? O que nós estamos a dizer é que nestes municípios vive, digamos assim, a elite política de Moçambique. Na Matola, na Beira, em Nampula, em Quelimane, mesmo em Tete. Não esteve muito, não é muito líquido isto aqui, não é? Uma auditoria independente ao trabalho do secretariado técnico da administração eleitoral, provavelmente tivéssemos resultados diferentes, podendo não ser ao nível de vitória, mas de um maior equilíbrio. Então, se olharmos para o espaço político que as autarquias representam naquilo que é a estruturação do poder em Moçambique, e vendo claramente que nesses municípios, e nota um aspecto importante, a Frelimo não está a perder pela primeira vez, está a repetir a derrota. Em ciência política, a repetição da derrota é um dado fundamental. Quando essa repetição da derrota ser do partido governante dominante, veja o caso da África do Sul, por exemplo. O ANC perdeu nas principais metrópoles. Se os resultados das autárquicas na África do Sul se repetem, isso é consolidação. Então, há aqui claramente uma mensagem que penso que as pessoas da Frelimo sabem, de que desta eleição saíram derrotados e num quadro onde, já dissemos aqui, que o trabalho do secretariado técnico da administração eleitoral não foi um trabalho limpo, num quadro onde já o trabalho da CNE não tinha também sido um trabalho limpo. Então, ao olhar para tudo isto aqui, e mesmo na província de Gaza, de onde eu sou originário, orgulhosamente, e saúdo lá os meus compatriotas, os 5, 10% que foram para a oposição e para a Renamo em particular, isso, para aquilo que é a província de Gaza, significa um crescimento político importante. Então, na verdade, estamos a voltar para uma situação que se caracterizou aqui de 94 a 2003. Onde, ainda que sob ponto de vista institucional,
a Frelimo agrega um poder excessivo na sociedade. Sob o ponto de vista eleitoral, não se traduz isso. O que estou a dizer é o seguinte: o poder predominante que a Frelimo ostenta na sociedade, através das instituições do Estado, não tem correspondente eleitoral. Este elemento que o Dr. Nobunga levanta mostra claramente de que depende como você faz a classificação ou que indicador você usa para dizer se é dominante ou não. O que ele está se a referir prova claramente que a Frelimo é dominante sobre o Estado, sobre as instituições políticas e não sobre a sociedade. Porque a sociedade tem mostrado uma independência muito forte em relação a todo o sistema de controle que a Frelimo montou. Se não, a oposição, se você contabilizar o voto para a oposição e os que não foram a votar, é superior ao voto da Frelimo. Então, tem muito também a ver com essas questões da dinâmica. Ele refere-se muito bem sobre outros fatores que tem que se tomar em consideração, que é mais ou menos o papel do Estado e CNE nesse processo todo, mas continua a haver mais pessoas que não votam do que aqueles que participam nas eleições. O Tiago João tocou nesse aspecto. Eu analisava os dados globalmente. E o facto dos dados nos sugerirem de que, no contexto de atuação individual dos partidos, a Frelimo será sempre dominante. E os dados mostram que, num contexto diferente, muito rapidamente, em 6 municípios, a RENAMO e o MDM juntos terão maioria, portanto, sobre a Frelimo. O que mostra que uma atuação isolada, e portanto, em vários municípios teriam ganho, inclusivamente, as eleições de uma atuação coordenada. Do ponto de vista de estratégia eleitoral, como é que antever o cenário de alianças, não havendo coligações por força da lei, o cenário de alianças políticas? Quer dizer, é verdade que as coligações têm uma função muito importante em termos de dispersão dos votos. Quanto maior for o número de partidos políticos a participar nas eleições, maior é a capacidade de dispersão dos votos. Em vários países africanos, onde a oposição tentaram fazer a coligação, o partido dominante criou partidos fantasma com função única de dispersar voto. E tem que se tomar em consideração que muitas das vezes, quando você está com partidos como, por exemplo, a Frelimo, ZANU-PF e tudo isso, mesmo MPLA e tudo isso, são partidos que têm uma maturidade política muito grande e que muitas das vezes a sua capacidade de analisar o contexto, criar novos atores para dispersar voto e tudo isso é muito grande. Este é um ponto. No contexto moçambicano, é que existe uma grande clivagem em termos de liderança dos partidos de oposição e que essas clivagens muitas das vezes não permitem eles terem uma visão estratégica sobre o processo eleitoral. O que mina a relação, por exemplo, da cooperação entre MDM e a RENAMO tem muito a ver com os problemas internos ou pessoais ou de grupos de interesses que estão instalados dentro dos próprios partidos. Começa, por exemplo, pelo fato de quem vai estar na lista, quantas pessoas vão estar, de que parte vem e tudo isso. E isto mina toda uma visão estratégica, porque a visão que muitas das vezes os partidos de oposição têm é uma visão de acomodação, mas não é um projeto de dizer que, olha, se nós se juntarmos, se calhar o bolo que a gente devia distribuir seria maior do que irmos separados. Então falta um pouco esse tipo de cultura política a nível da própria oposição. E depois tem a ver também um pouco com o historial de como é que esses partidos surgiram. O engenheiro, por exemplo, o MDM surge de uma cisão... uma dissidência dentro da própria RENAMO. Sim. E, por outro lado, minado por uma rivalidade muito forte desde a sua própria origem. Então, atendendo, vamos para eleições gerais. Sim. Onde o papel dos partidos pequenos vai ser determinante no tipo de alianças que se vai fazer. O MDM, tendo números muito modestos, pode ter os números mais importantes do ponto de vista de determinação de alianças.
Com quem é que acha que o MDM portanto, poderá tirar melhor proveito? Da RENAM ou do Partido Frelimo? Eu acho que vai depender muito das análises que vai ser feito a partir da própria RENAMO e, por outro lado, do próprio MDM. Por quê? Porque muitas das vezes as coligações são feitas, mas sem peso suficiente para mobilizar os eleitores. Porque grande parte dos outros partidos nem 1% tem. Mas eu refiro-me às alianças, não tanto às coligações, alianças pós-eleitorais, para viabilizar a governação. Isto também depende muito das rivalidades que existem e das contradições que possam existir em termos das lideranças. Mas olhando para o contexto atual. Eu tenho algumas dúvidas do que a RENAMO pode fazer em relação ao MDM. Por quê? Porque no passado já houve uma tentativa antes de começar as eleições, até houve debate, de aproximação das partes. Houve posicionamento dentro de editoriais de alguns jornais que não avançaram nesse tipo de diálogo porque não havia um consenso a nível dos partidos. Agora, não sei se agora, tomando em consideração aquilo que aconteceu na Matola e nos outros municípios, não vai ser estratégico para a RENAMO e a MDM juntar-se esforços no sentido de ter maior força a nível das Assembleias Municipais para poder desafiar o próprio Partido Frelimo. Luísa Franco, como é que coloca a mesma questão? Bom, como é que antevê este cenário pós-eleitoral, em contextos em que há muito equilíbrio, em que alianças estratégicas podem pôr em causa o partido ganhar as eleições deste ano? Na verdade, não há alianças formais. Se calhar não haverá alianças formais, porque se nós analisarmos o histórico dos partidos, como é que cada um surgiu, é difícil eles historicamente se ligarem e fazerem alianças formais. Mas também para eles poderem governar precisam de fazer essas alianças. O MDM parecia que estava a inclinar-se para a RENAMO, mas penso que talvez a morte do presidente da Câmara também deve ter influenciado. Deve ter travado o processo. Nos últimos tempos, pelo menos nestas últimas eleições, o MDM mostrou uma certa hostilidade em relação à RENAMO. Portanto, isto a priori já criou um certo distanciamento. Se junta a contratações feitas num sítio e no outro. Mas como em política não há nada impossível, ainda é possível. Por exemplo, eu hoje fiquei admirada quando vi o MDM a caminho do tribunal e a RENAMO também a caminho do tribunal. O que significa que, de certa maneira, pode haver uma certa concertação. Mas tanto um como o outro, estas eleições também nos mostram que acabaram os bastiões. Aquilo que se diz que esta zona é dominada pelo partido tal, esta zona é dominada pelo partido X. Por quê? Porque já mostrou que até aquelas zonas que a gente não pensava, por exemplo, que a RENAMO podia ter, Chiure, por exemplo. Eu vou dar exemplo de Chiure. Chiure tem um significado histórico para a luta de libertação nacional em Moçambique. Faz parte da província de Cabo Delgado, onde historicamente, né, como disse o Novunga, é lá onde o primeiro tiro foi dado, é lá onde os grandes heróis moçambicanos provêm. Se nós formos a ver, é lá onde o nosso presidente da República também vem, portanto, a província de Cabo Delgado. E é lá onde não se pensava que um dia a RENAMO ia penetrar, mas conseguiu. Portanto, isto também nos diz que os bastiões, de facto, acabaram. Quer dizer que todo mundo pensava que a província, portanto, a Beira, é o bastião da RENAMO, por exemplo. Mas deixou de ser. Beira, Tete, Manica. Gaza, que era difícil a oposição penetrar, porque há muita hostilidade. E houve, durante essas eleições autárquicas, houve muita hostilidade em relação aos partidos da oposição, mas eles conseguiram percentagens muito pequenas, mas conseguiram se firmar. Então, isto já nos dá uma indicação de que é preciso que os partidos também revejam a sua correlação de forças, porque o eleitorado está a ditar isso. Não são eles que vão dizer que nós, partidos políticos, queremos isto ou queremos aquilo. O eleitorado é que está a dizer que vocês, para governarem, vocês precisam de se coligar. Eles formalmente não se vão coligar, como disse, mas informalmente vão ter que fazer alianças. Por quê? Porque para eles fazerem passar os seus manifestos, os seus programas, eles precisam de ter uma certa maioria. Então, todos eles, na verdade. E eu, como disse, o ganhador, na verdade, é o MDM, porque o MDM é aquele que tem uma percentagem pequena, mas é aquele que
tanto a Renamo como a Frelimo vão precisar dele para que vai fazer as pontes. Exatamente, vai fazer as pontes entre os dois. Agora, eu acho que os partidos podem, de facto, começar a pensar numa estratégia eleitoral mais interessante para as próximas eleições, que é fazer as alianças. Mas em África as alianças são muito complicadas. Já vimos que nos sítios onde se tentou fazer alianças, não acaba não, porque eu acho que também há um certo egoísmo dos próprios partidos, porque pensa que se aliar vai... Então, eu penso que eles têm que pensar qual é a estratégia deles poderem dizer que nós queremos dominar esta zona. Para nós podermos dominar, temos que fazer concessões, fazer alianças. É preciso que os partidos também entrem na dinâmica, porque o eleitorado está a ditar isso. E eles também se iludem, os partidos também se iludem quando vê aquela avalanche de gente atrás deles, com cartazes a cantarem, pensam que, sim, nós já temos o eleitorado. O eleitorado é uma coisa muito, que é preciso que também os partidos estudem e vejam qual é o movimento, qual é a tendência de voto que o eleitorado tem. Isto é um pouco a anticâmara das eleições, porque as próximas eleições gerais incorporam a componente de eleição dos governadores. E depois o modelo é mais ou menos igual a este, que são as assembleias provinciais, são as cabeças de lista. Ou seja, a pergunta que poder-se pensar do ponto de vista estratégico que as alianças feitas agora, elas têm validade também para o próximo ano? Bom, não sei. Na lógica de que A se alia com B e esta aliança é válida para as eleições provinciais e as formas de compensação podem ser encontradas nas eleições provinciais, por exemplo? Sim. Não, isso não sei. Mas aquilo que se me oferece dizer em relação a este assunto é que claramente há uma oportunidade importante de melhorar-se o diálogo político em Moçambique, do poder, no sentido de os partidos, num quadro pós-eleitoral, dialogar para viabilizar agendas. E, de alguma maneira, isso pode melhorar o quadro atual de má governação, onde os acordos são entre grupos, não numa plataforma de partidos, e esses acordos não são conhecidos. Ora, em termos de tendência, a responsabilidade maior está com a oposição de se organizar, porque é a oposição que quer chegar ao poder. Mas se olharmos para a sociedade à luz do que acontece com o partido no poder, se olharmos para a sociedade moçambicana à luz do que acontece com o partido no poder, vamos ver que esse é um exercício difícil de ser feito, ou tem sido difícil. Basta olhar um pouco para o partido Frelimo para compreender que as pessoas que trabalharam com o presidente Samora Machel estão marginalizadas. As pessoas que trabalharam com o presidente Chissano estão marginalizadas. As pessoas que trabalharam com o presidente Guebuza agora estão marginalizadas. Então, não só a exclusão acontece também dentro do próprio partido, entre grupos, mas o poder como trampolim para comer dificulta um diálogo político num quadro daquilo que as democracias prevêem. Acha que a Frelimo não é capaz de fazer essas alianças com o MDM, o Renamo, na lógica de sustentar o seu poder? Tenho reservas de ver isso acontecer. No último congresso, a Frelimo fez uma divisão importante nos seus estatutos, que não aceitavam coligações e fez cair esse artigo. Não é esse um sinal de abertura do partido para os novos tempos que sabia que vinham em função da legislação que foi aprovada? Jeremias, todos os documentos importantes deste país são escritos pelo Partido Frelimo. Todos os documentos importantes deste país.
e são todos eles não cumpridos. Então não seria novidade não fazer isso aí. Essa é a forma normal de estar e ser, de governar da Frelimo, de não cumprir nada do que escreve, desde a Constituição da República até... Então, agora, sob o ponto de vista de prática disso, a olhar pela forma como muitos dos cabeças de lista da própria Frelimo apareceram, em Gaza, em Tete, casos houve em que as pessoas lá nos municípios escolheram cabeça de lista e houve chamada a impor um outro cabeça de lista. Isto é contrário a esse tipo de diálogo político a que estamos nos a referir aqui. Esse centralismo democrático não me parece que tenha diminuído, antes pelo contrário, se reforçou e parte, como alguns dizem, desses resultados são uma reação até da juventude da própria Frelimo, que não se revê em certos candidatos. Só para dar aqui alguns exemplos, na província de Tete, penso que é o caso de Moatize, o caso da cidade de Tete também, que são candidatos até que estão em conflito com a lei, mas foram permitidos através de expedientes da capital do país, e se for a ver, tiveram resultados maus ali. Parece que houve um assunto de até o próprio candidato ir à casa de um presidente lá de coisa, pegar, espancar, escorraçar para ele mudar resultados. Então, de alguma maneira, esse modelo vai permitir que alguns bandidos, né, fiquem aí escondidos e depois governem municípios porque passaram como cabeças de lista. Então, eu queria introduzir aqui um outro tópico que tem a ver com o processo. Começou globalmente sendo elogiado por toda a gente. Quando chegamos à fase do apuramento intermédio, é que foi uma dor de cabeça que não se consegue explicar até hoje. A base do apuramento intermédio são os editais do apuramento parcial que é feito em cada mês. Depois é sistematizado e é enviado para as comissões distritais ou de cidade. E tem 3 dias. Na verdade, é 3 dias para sistematizar um apuramento feito, que uma base em Excel, qualquer um a lançar aquilo, nem precisa dos 3 dias. Na verdade, no momento que os recebe, em 2, 3 horas, porque há municípios que têm um número tão ínfimo de mesas que a gente se pergunta por que tanta complicação para tirar. Esta é uma explicação que os órgãos eleitorais, na verdade, ainda não conseguiram dar. Os artigos 110 a 116 da Lei 6/2018 explicam exatamente como é que este processo deve ser feito, o mapeamento pelos técnicos de STAI, assistem os mandatários dos partidos, os membros das comissões distritais também são dos partidos, mas no final temos depois reclamações de partidos que não tiveram acesso ao processo, e a lei é muito clara relativamente a isto. Ela não abre campo para que um partido não assista querendo o processo. E permite um conjunto de garantias de reclamações, de impugnações feitas ali no processo. Nós continuamos a ter problemas. João Pereira, queria ouvir o que é que, na tua opinião, impugna, portanto, nos leva a esta situação em que temos situações de municípios que até extravasaram os prazos que estão estabelecidos. Tão pequenininhos. Quer dizer, o que fica patente com esse processo todo é que não é um processo novo. Mesmo em 1994 tivemos o mesmo problema, em 99 tivemos o mesmo problema, em 2004 tivemos o mesmo problema, nas outras eleições autárquicas tivemos o mesmo problema. O que se nota é de que nos sítios onde a vantagem da Frelimo é superior do que a vantagem dos votos da oposição, a contagem é muito mais rápida do que nos lugares onde a competição política é muito forte e a probabilidade da oposição ganhar está lá. E isto é patente. Outra coisa que é patente é que, e também é um pouco vergonhoso nesse processo todo, é ver um partido da dimensão da Frelimo, que libertou o país, que tem todas as capacidades em termos de recurso humano, financeiro, para fazer um belíssimo trabalho em termos de prestação de serviço de qualidade para os cidadãos e tudo isso. Encontrar políticas capazes de responder àquilo que são as demandas dos jovens e tudo isso. Ter que usar a polícia e o sistema
do STAI e da CNE para poder ganhar eleições em alguns dos municípios. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão muito séria em relação a que tipo de frelimo o país precisa. Esta será uma orientação de cima do partido ou um expediente de sobrevivência de alguns membros ao nível local? Quer dizer, o grande problema parece isto uma coisa que tem um comando que vem desde o topo até a base, porque não se justifica tanta impunidade que se encontra no dia de votação, onde alguém que é apanhado, por exemplo, com boletim de voto, é levado à polícia. Dia seguinte vão lá os observadores nacionais ou internacionais ou qualquer outro indivíduo curioso de querer saber o que aconteceu com aquela pessoa, ela já não está na polícia. Não se justifica, por exemplo, que haja, por exemplo, um comando a nível nacional, da Comissão Nacional das Eleições, e terem grupos instalados dentro do STAI que, num processo de votação, por exemplo, fazem tanto malabarismo e que você pergunta como é que esses indivíduos foram contratados ou recrutados para fazer aquele tipo de trabalho, que tipo de treinamento foi feito. E seria muito interessante também ver, por exemplo, desses votos nulos todos, por que são nulos, qual era a tendência desses votos, porque muitas das vezes até em algumas mesas de votação, os indivíduos que estão a participar no processo de votação acabam simplesmente de pôr outro tipo de sinais no sentido de anular votos que eram favoráveis a certo partido ou uma coisa dessa natureza. Então, eu acho que não é um processo isolado, existe aquilo que eu ia chamar uma cultura política que está instalada, por exemplo, dentro do STAI e da CNE, que permite essas situações todas. Muito obrigado. Né? O que explica estas coisas que nós assistimos no Parlamento Intermédio? O que explica isso é o tipo de relação e ligação umbilical entre o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e o Governo da República de Moçambique. O secretário... Está em um órgão do Estado. Sim, mas espera um pouco, Janice. O diretor-geral do STAE é nomeado e empossado pelo primeiro-ministro. Ora, este é um conflito claro de interesse. Este é um conflito claro de interesse. E se for a ver, fazer uma retrospectiva de para onde é que foram os anteriores diretores gerais do STAE. Foram depois nomeados pelo mesmo primeiro-ministro para posições de reforma luxuosa garantida. Mas terão que ser sempre cidadãos nacionais a organizar esses processos. Mas neste caso nós já tivemos um caso semelhante, que era o Dr. Rui Baltazar, que também foi nomeado e tudo isso empossado pelo Presidente da República, mas ele tinha uma característica em termos de comportamento profissional diferente dos outros. Pois, era esta questão que eu queria levantar. Mas também é preciso... Porque no mundo inteiro, quem organiza até eleições em alguns países é o próprio Ministério da Administração Estatal diretamente. Portanto, será um pouco isso ou são as pessoas processuais? Me deixem elaborar. Aqui somos três, cada um apresenta as suas ideias. Então, a minha é esta. Então, eu ainda estou a meio, quero concluir. Então, o que estou a dizer é uma coisa como esta. Historicamente, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, historicamente, ele emergiu de uma unidade que existia dentro do Ministério da Administração Estatal. Há uma relação umbilical que existe. Essa evoluiu para uma situação onde o diretor-geral do STAE é nomeado pelo primeiro-ministro. E eu digo mais, os anteriores diretores-gerais do STAE são depois acomodados em posições de reforma luxuosa garantida. Acha que isso condiciona a sua ação?
Então, o que estou a dizer é o seguinte: para as próximas eleições, se queremos ver mudança, não é isso? Dizer o seguinte: o diretor-geral do STAE e os demais ao nível da província têm que ser selecionados por via de concurso público aberto, transparente. Não pode o primeiro-ministro, que chegou à posição de primeiro-ministro por representar o interesse do seu partido. Aliás, nós vimos o primeiro-ministro do nosso país agora a fazer campanha na província de Niassa. E se foi o primeiro-ministro a nomear e a empossar o diretor-geral do STAE, e o diretor-geral do STAE, que eu até gosto muito dele, é um amigo, mas em termos de Estado... Então, acha que ele não tem garantias suficientes? Não tem garantias suficientes. E ele está numa situação de subordinado em relação ao primeiro-ministro. E quando falo dele, é ele que representa a instituição. São todos os diretores do STAE. Se vê na situação de todos os funcionários públicos. E nós conhecemos as vulnerabilidades institucionais dos funcionários públicos neste país. Então, se queremos, me deixem concluir, se nós queremos que as próximas eleições sejam melhores, porque os problemas já conhecemos, queremos que sejam melhores, vamos propor para que o diretor-geral do STAE chegue àquela posição por via de concurso público documental. Bem, a Optimiza tem estado a trabalhar neste processo. Pegando nesta coisa que vamos estar a levantar, há o STAE Central, há a Comissão Nacional de Eleições Centrais, mas pelo que eu soube, ao longo desses dias, enquanto decorria o apuramento, a CNN nem sequer reunia, estavam em casa os membros, que é outra coisa inexplicável. Tentei falar com vários membros, estou em casa. O país está a arder, está um conjunto de processos a decorrer, e os membros da CNN nem sequer montaram um quartel-general onde estão lá. Há a cabeça, pois há o tronco. As comissões distritais de eleições têm um modelo de eleição em que há a sociedade civil que indica os presidentes, que indica os membros. Quando vamos para os órgãos, para as comissões distritais de eleições, comissões de cidade, comissões provinciais, elas são constituídas por uma heterogeneidade de elementos. O elemento político está ali. Quem determinou isso foram os partidos políticos por via da lei. Mas, queria que comentasse isto. Mas é exatamente isso que eu queria comentar. É que os partidos continuam a insistir que a Comissão Nacional de Eleições e as comissões distritais a nível das províncias sejam partidarizadas. Então, por exemplo, temos o primeiro vice-presidente na Comissão Nacional. Tem o primeiro vice-presidente, que é da Frelimo. O segundo vice-presidente é da RENAM. E, por acaso, até um da RENAM muito experiente. Ele já está começou como diretor distrital lá, foi subindo, agora está na Comissão Nacional. Isto é replicado ao nível dos órgãos locais. Distrital, cidade. Há também uma certa distração por parte dos partidos políticos, convenhamos. Porque se eles estão lá, eles insistem em partidarizar as comissões nacionais, provinciais, distritais, não sei o quê. Então, se eles estão lá, por que eles não se organizam? Porque estamos a ver que estamos todos os anos, recorrentemente, a ter os mesmos problemas. Eles estão lá. Então, se estão a ver que naquela altura do apuramento, em que não tenham que dormir, fiquem vigilantes. Para evitar, e também precisamos de pacificar este país. Está a ver que depois sempre ficamos naquele o que é que vai acontecer? Isto também é outra coisa que também tem empurrado o eleitorado. Eu estou a votar pela paz. Eu levanto isto, Matola, olhamos para o Matola. A composição da Comissão Distrital da Matola são 15 membros. Exato. 8 da Frelimo. Depois são 4 da RENAM. 4 da RENAM, 2 do BMDM. Assim. A lei impõe, e volto a referir esta lei 6/2018, os artigos 110, ainda hoje estive a lê-los minuciosamente. Impõe que durante o apuramento que é feito, estes membros estão presentes. E os mandatários dos partidos políticos também estão presentes. Exato.
e há lugar, se uma das partes não estiver satisfeita com o processo. Portanto, os partidos têm olhos através dos seus membros ali e através dos seus mandatários. Se a pessoa não está satisfeita, há lugar para reclamação. Há vários instrumentos jurídicos que eles colocam. A reclamação, a impugnação do processo, que é para salvaguardar esse processo. E depois vem reclamar cá fora. Ou seja, os órgãos eleitorais são os partidos. É esta questão que eu estou a levantar. Que os partidos não aproveitam são os editais. Os partidos não aproveitam muitas vezes essa Estão em todas as mesas. Muitas vezes, naquelas que eles devem estar, alguns círculos eles não estão. Por exemplo, verificou-se, mesmo na Matola, em muitas mesas eles não estavam. Tu encontravas um da Renam, a MDM estava em muito poucas. Mas em muitas também, a Renam também não estava. Em todas esteve a Frelimo. Então eu penso que são estratégias que eles também têm que ver, porque através dos editais também é uma boa estratégia de controle. Mas eles precisam de estar a controlar o sistema. Se eles não controlam, e depois acontece isto, eles não estão lá muitas vezes, não ficam atentos. E porque tudo está ali naquela coisa do apuramento. Eles precisam de estar atentos. Eles é que estão a insistir que a CNE, os órgãos eleitorais têm que estar partidarizados. Então, não se justifica que depois de não sei quantos anos continuemos a ter os mesmos problemas. Eles querem que os órgãos sejam partidarizados. Estão lá, então, eles têm que ser mais vigilantes. Eles têm que garantir que eles, durante aquela altura do apuramento, porque é uma sala grande onde se faz essa coisa do apuramento, e formarem pessoas experientes, pessoas que possam estar ali. Até porque aqueles representantes dos partidos são em cargo do Estado, são pagos pelo Estado. Exatamente, eles são pagos pelo Estado. Têm que ser mais ágeis, mais proativos, não ficarem sempre, porque nos roubaram, Qual é a ação que eles têm? Eles também têm que ser mais ativos, têm que formar os seus membros. E eles, quando escolhem os membros para aqueles órgãos eleitorais, também tem que ser, não escolher porque é para acomodar. Não, porque o problema também é esse. Eles estão ali. E o processo de impugnação, a lei estabelece que é preciso juntar provas. Exatamente. E as melhores provas seriam os editais todos comprovativos. Vamos lá. Sim, eu penso que há uma distinção de papéis entre o que o STAE faz e o que a CNE aos vários níveis fazem. O STAE é o órgão técnico que organiza toda a logística do processo eleitoral. Faz um mapeamento. Sim, isso. Quando é para, por exemplo, o apuramento intermédio. A prática é criar uma plataforma para lançar os dados. Mas o STAE tem um papel muito importante nas possibilidades de preparação da fraude. A primeira vez neste país que se denunciou invalidação de votos, tornar voto nulo, foi feito por mim e o Joseph Hanlon na eleição intercalar em 2008 em Nacala. Foi a repetição da eleição. Segunda volta em Nacala, 2008. Então, os MMVs, na ocasião, o que tinham era tinta no cabelo. Então, quando pega o voto, vê que ia para a oposição, tocava a cabeça, voltava a pegar, não, este é nulo, este aqui. Sim, é nulo. Se deita. Essa parte não é feita pela Comissão Nacional de Eleições. Mas isto é mesmo na mesa. É na mesa. Portanto, é o envolvimento do secretariado técnico da administração, dos jovens lá que são feitos. Feito isso, prepara-se um edital. Tem uma parte muito importante, que é dos votos nulos. É onde reside a disputa. Antigamente era apenas ao nível de disputar a requalificação dos votos nulos. É aí onde se alterava o edital do apuramento intermédio, que é a agregação dos vários editais das mesas. Ora, o que tem sucedido recentemente é que, para além da disputa de que voto é requalificado, positivamente ou rejeitado, há também um fenômeno de produção de adulteração de editais. Ou seja, há um edital que se faz com todos presentes,
E depois há um outro que de repente aparece já a ser disputado assinaturas. Este é um fenómeno recente, que tínhamos visto apenas na eleição de 99. Nas eleições municipais, estamos a ver, vimos nas eleições de 2013 e o que vimos na Matola agora, de proliferação de editais, é um fenómeno que já tínhamos visto nos municípios da província de Tete em 2013. Portanto, esse é um fenómeno que já está estabelecido. Bem, há muitos dados, eu sei que há muitas coisas que podemos discutir aqui. João, nível de participação, a média nacional é 60,3%, é a média mais alta desde que temos eleições autárquicas. E, como eu disse, tanto há municípios como Metangula com 77% de nível de participação mais alto, o mais baixo está com 39%, mas ainda o mais baixo continua a ser superior àquela que era a média até as quartas eleições. Em cidades como Maputo, 60,3% nível de participação, Matola 59%. Queria uma leitura. O que é que levou as pessoas a mobilizarem-se tanto, obviamente, em comparação com as eleições anteriores, para estas eleições? Queria a sua leitura. Depois, a questão dos votos nulos, o nível elevadíssimo dos votos nulos e aqueles cinco municípios onde a diferença é de menos 1. Em relação à questão da participação, eu acho que é preciso fazer um estudo muito profundo sobre as motivações que levaram uma parte da população a ir votar na dimensão em que participou. E isto só posso levantar algumas hipóteses explicativas. A primeira grande hipótese é de que muitas das vezes, quando o nível de clivagem é muito forte dentro dos eleitores e a existência dos partidos políticos que têm a capacidade de atiçar mais esta clivagem, a participação aumenta. Quando o nível de confiança dos eleitores aumenta em relação às instituições que gerem o processo eleitoral, isso também pode levar à participação. E, por outro lado, quando o nível de descontentamento é muito alto, pode ser que os eleitores queiram usar essa oportunidade para demonstrar nas urnas o seu nível de descontentamento, que muitas das vezes era manifestado a nível das redes sociais, mas não era reproduzido a nível das urnas. Não é por acaso, nós temos quase praticamente 2 ou 3 meses, quando começou, ou mais de 4 meses, quando começou toda aquela situação das dívidas públicas, sobre a deterioração das condições de vida, os aumentos do combustível, passavam nas redes sociais que veremos em outubro. E isto indicava a predisposição das pessoas manifestar o seu descontentamento a nível, por exemplo, das eleições autárquicas. E, por outro lado, nota-se, por exemplo, de que também quando a Renamo participa nesse processo, há sempre uma tendência de mobilizar os eleitores da Renamo. A minha hipótese é de que há 2 grupos de eleitores que foram participar nessas eleições. Um são os jovens, que pela primeira vez entram no processo eleitoral, têm aquela motivação inicial de participar e cumprir o seu dever cívico, porque é uma recompensa espiritual também, no sentido de que participei, fiz o meu papel. Outra é de que nós assistimos a uma capacidade da Renamo mobilizar os seus eleitores tradicionais. E nos municípios onde a Renamo, por exemplo, é forte, nota-se pelos resultados eleitorais de que houve ali uma maior participação. Por exemplo, em Nacala, naquelas periferias históricas, se ver os números e comparar um pouco aquilo que foram as eleições anteriores e tudo isso, nota claramente de que a Renamo conseguiu mobilizar uma grande parte do seu eleitor tradicional. Por isso que eu tenho muita dificuldade, a partir das eleições das autarquias, dizer se a Renamo perdeu ou ganhou a sua hegemonia em Sofala, perdeu ou ganhou a sua hegemonia na Zambésia, porque o que vai dar a clara indicação de que quem tem o poder hegemônico de cada círculo eleitoral são as eleições gerais. Eu acabei de receber uma informação aqui sobre a questão de coligações e não coligações. Muitas das vezes a gente não tem assim grandes números, né, porque ainda não conseguimos processar todos. Por exemplo, na Beira. Para o MDM governar depende mais da Frelimo, da Renamo, do que a Renamo.
Então, está ali. Em muitos municípios onde a Renamo ganhou acima de 50%. Então não vai precisar nem da MDM, nem da Frelimo para poder governar. É o único município, se calhar, é na Matola, onde ainda não está uma clareza. Mas mesmo neste município da Matola, a Frelimo também é muito dependente, tanto da Renamo como da Frelimo, para poder governar. Artemisa, quero que explique este nível de participação. Eu acho que as eleições também foram muito barulhentas. Houve muito barulho, houve muito alarido. Sabes que, às vezes, quando tu crias um cerceamento, incitas também tudo que é proibido, tudo que é cerceado, as pessoas querem saber, mas por quê? Houve muito barulho nestas eleições e acho que isto os partidos políticos deviam ter pensado. Este barulho também incitou as pessoas, criou curiosidade, sobretudo nos jovens, porque os jovens... Nesse caso foi um bom barulho. Os jovens iam dizendo que, olha, nós vamos ver em outubro, vamos ver, vamos... Porque também criou uma certa agitação popular, então as pessoas coisas. Mas eu acho que até os níveis podiam ter baixado. Estes níveis aliás, podiam ter aumentado. O nível de participação, na minha ótica, podia ter aumentado se estes probleminhas tradicionais não tivessem ocorrido com tanto, apesar das plataformas que se criaram e não sei o quê, ainda os problemas tradicionais do número que não aparece, de não sei o quê, ainda foram notórios, com grande destaque. Portanto, eu acho que se estes problemas tradicionais não tivessem continuado a ser notórios, o nível de participação teria sido muito maior. E eu acho que também esta é uma coisa que temos que, volto a repetir, é preciso intensificar, a sociedade civil tem que intensificar as campanhas de educação cívica, para o cidadão saber que eleições é um momento único. Então, a pessoa tem que aproveitar o máximo para poder ter a sua voz ouvida, a quem quer que ele vote. Vamos, quer explicar? Eu sou da opinião que, pelo elevado nível de votos nulos na cidade da Matola e noutros municípios, e considerando que quando este fenômeno de votos nulos iniciou, foi prontamente identificado como sendo um fenômeno de anulação de votos, nomeadamente em Nampula, em Nacala e em alguns municípios da província de Tete, se me lembro bem, em Moatize e mesmo na cidade de Tete. Penso que, a bem do processo eleitoral... Bom, pessoal, já temos disponíveis nossas linhas telefónicas para interagirmos com os telespectadores, para nos darem também a sua leitura deste processo eleitoral. Penso que, a bem do processo eleitoral e da sua credibilização, muito em particular dos órgãos da administração eleitoral, desta vez tinham que dizer basta, iniciar um inquérito para compreender o que aconteceu com 4% de votos nulos. A cidade da Matola é habitada maioritariamente por pessoas com nível de escolaridade. A cidade da Matola. Mesmo os bairros recônditos... Acho que são fenómenos deliberados, dolosamente criados. Sim, era preciso haver um processo transparente de auditoria dos votos nulos para saber o que se passa. E haver um relatório da Comissão Nacional de Eleições, muito claro, que sirva de aprendizagem. Né? O processo democrático é também um processo para aprendermos. No Moatize o nível foi de 7,35, Chur 6,72, o Longo 6,39, em Moiabo 6,0,1, em Gurue 5,94. E para o caso de Moatize, onde há informação de que o próprio cabeça de lista foi espancar alguém e o próprio está em conflito com a lei, eu penso que podia ser razoável
dizer, olha, vamos fazer um inquérito, saber o que é que se passou. Se for normal, vamos aprender do processo. Se tiver sido deliberado, as pessoas são responsabilizadas, porque é preciso responsabilizar os funcionários e agentes do Estado. Bem, então, peço só para segurar a sua. Já temos indicação do primeiro telespectador. Perdemos-lo, não é? Bom, peço que perdemos, pode concluir, por favor. Porque é preciso responsabilizar os funcionários e agentes do Estado. Eu vi recentemente o presidente da Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, a dizer que não estava zangado, não estava feliz. Sabe, não é próprio dos agentes e daqueles que agem em nome do Estado dizer que não está satisfeito quando o cidadão reclama. O momento onde aquele que age em nome do Estado não tem que estar satisfeito é quando há mau desempenho da sua equipa. Mas quando é a população a reclamar, quando são jornalistas, quando mesmo que estejam a dizer que está a fazer um mau trabalho, está a roubar, a responsabilidade de todo aquele que age em nome do Estado, incluindo o presidente da Comissão Nacional de Eleições, é de provar que está a fazer o seu melhor. Muito bem, muito rapidamente, não temos nenhum. João, para Matola vai ser sempre, digamos, o caso de estudo destas eleições. Mas não deixa-me falar sobre participação, Jeremias. Já vamos falar sobre. Sim. Daqui a pouco, deixe-me só atender o Sr. António. Boa noite, Sr. António. Falamos a partir do Chimoio. Boa noite. Sim, senhora. Boa noite, por favor. Faça favor, Sr. António. Sim, boa noite. Boa noite. Consegue nos ouvir? Não percebi? Consegue ouvir-me? Sim. Faça favor. Estamos à espera da sua opinião. Eu queria participar sobre a linha aberta. Sim? Bom, parece que a qualidade não está muito boa. Ouve-se mais o cachorro do que participação. Na questão da participação, eu penso que só podemos estar todos de parabéns e satisfeitos por este nível de participação. É agradável. E esta é uma tendência africana. Ao nível das eleições autárquicas, se ver o caso sul-africano, a participação foi bastante boa. E no caso sul-africano, como eles conseguem mostrar a faixa etária que mais participou, mostra claramente que foi a juventude que participou. E se esta for a situação aqui em Moçambique, da juventude se galvanizar. Peço só para segurar, se tem indicação de que temos o Sr. Amarildo ao telefone, espero que agora a qualidade seja muito melhor. Boa noite, Sr. Amarildo. A Sra. Maria, peço desculpa. Boa noite, Sra. Maria. Faça favor. Alô. Sim, estamos a ouvi-la. Faça favor. Bom, definitivamente o problema é nosso. Acho que não está fácil hoje os telespectadores entrar. Sim, o que estava a dizer, ainda que provavelmente o fator mobilizador seja ainda que o fator mobilizador para essa participação seja o sentimento que os jovens possam ter e até os adultos, como bem disse aqui, a questão da exclusão não só atinge as pessoas que estão fora do perímetro da Frelimo, a exclusão dentro da Frelimo. A juventude da Frelimo se sente marginalizada. E grupos importantes dentro da Frelimo sentem que a governação é excludente, não permite uma participação e por isso não é desenvolvimentista. Então, ainda que eu tenha o entendimento de que seja isto
que mobiliza a sociedade, os jovens a ir votar, mas é positivo quando temos estes números de participação. Estou pessoalmente bastante satisfeito e saúdo. Doutor, penso que tenho já a indicação de mais um telespectador, espero que agora finalmente estejam resolvidos estes problemas. Senhor Joel, a partir da Beira, boa noite. Boa noite. Boa noite, faça o voto. Peço muito objetivamente que nos dê a sua opinião. Aqui na cidade da Beira, eu senhor Viegas, é o seguinte, alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, é o seguinte, eu concordo com esta opinião que foi tirada agora, que diz que o diretor de Estado está percebendo que eu participei nas instituições que nós acabamos de fazer agora, está percebendo? E o diretor de Estado não pode ser nomeado com o primeiro-ministro ou com o presidente, está percebendo? O diretor de Estado, de maneira que eu estou vendo, tem que ser nomeado, até pode ser de maneira que vai ser um voto que nós vamos fazer o governador, tem que ser o mesmo, tem que ser direito com as populações, porque o que está acontecendo agora, está percebendo? E o que estava vendo, eu vi na mesa que eu estava a trabalhar, os distritos, ele que está, mas não era que está, era de um partido, está percebendo? O presidente é do partido, está no dele. Está percebendo? O secretário tem que ter o partido está no dele. E o primeiro secretário, ele também tem do mesmo partido. Está percebendo? E quando eu estava a trabalhar, está percebendo? E política, só para vocês notarem, eu era como delegado de candidatura. Está percebendo? Só para vocês verem o que estava acontecendo ali na mesa, até eu cheguei de verdade bom. Está percebendo? Agora, eu era só do outro partido. Porque eu já tinha notado que eles todos estão ali à frente. O único que eu tinha era o último e mais o quarto e o terceiro. Agora, a maioria todos era do mesmo partido. Agora, o processo de votação acaba já de ser favorável do mesmo partido. Está percebendo? Agora, se nós queremos desenvolver nosso país, por favor, vamos lá ser honesto aquilo que nós estamos fazendo. E veja lá o que está acontecendo agora na zona, no Dará. É uma vergonha. Eles aqui na União, é uma vergonha. Está percebendo? Temos investidores. Bom, perdemos o Sr. Joel, mas o essencial da sua ideia tinha ficado. Pois, indo um pouco na linha do que o Sr. Joel disse, se pode dar aqui um exemplo muito pequeno. Veja agora a candidata ao município da Beira, da Frelimo, circula a notícia de que foi designada para diretora-geral do INGC. E o candidato da RENAM vai para onde? E o candidato do MDM vai para onde? Não, vai para onde? Então, o Estado não pode continuamente ser visto como o espaço das pessoas da Frelimo. O NGC não é governo. O NGC é administração pública. Para a posição do diretor-geral do NGC, tem que, em princípio, ainda que o presidente depois nomeia o primeiro-ministro, mas tem que haver um concurso público. Então, vamos ao Boane para falar com alguém na condição do anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, é o seguinte. Sobre esse caso daí da Matola, é um caso já visível. Sim. Sim, o caso da Matola, é um caso visível.
Estamos a ouvir. Continua, por favor. Sim, eu não sei qual é o problema de até não ter como resolver o problema, mas é um caso decisivo. Porque os próprios funcionários confirmam isso. Agora, nós queremos quem direito tomar a consideração com a vontade do povo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Eu entendo que o telespectador parte do princípio que o resultado é o outro. Mas é verdade que nessas eleições nós estamos a dar muito peso à questão da juventude e tudo isso. E justifica-se. Porque essa juventude, por um lado, vive no meio urbano e, direta e indiretamente, a política do governo afeta o dia a dia deles. E tem necessidades específicas. Tem necessidade específica e está dependente, em grande medida, do serviço providenciado pelos municípios. Por exemplo, muitos deles estão dependentes dos terrenos, estão dependentes de uma série de coisas que o município devia providenciar. Agora vamos para as eleições gerais. Então, nas eleições gerais, nós vamos ver um outro tipo de padrão de comportamento eleitoral. Por quê? Porque grande parte das populações que vivem nas zonas rurais não tem grande dependência do Estado, nem a nível de serviço de saúde, nem a nível de alocação de terra. Vou precisamente para Matola, parece que há muito interesse. Dizem que quem ganhou é Frelimo. Boa noite, Sensei. Sim, boa noite. Boa noite, sim. Sim, estou indignado com a taxa de eleições aqui na Matola. Os resultados não são satisfatórios. Os resultados? Não são satisfatórios. Aí, já apresenta resultados que não são satisfatórios. Porque quem ganhou não é Frelimo, não. Mas tem evidências disso? Não dá para ver. Tem provas disso? Sim, segundo, aqui há três lugares diferentes. Então, o primeiro já é assinado por três vogais, tanto da Renal, da Presidente deve dizer que a Renal já ganha. Então, eu não sei de onde que aparece o outro edital, que só foi assinado com os vogais da Presidente. Bom, muito obrigado pela sua participação. Pois esta é a questão que o povo tem uma verdade, mas a verdade que conta para os órgãos oficiais são evidências. Há uma outra questão muito fundamental nesse processo todo de análise de jovens. 20 anos atrás, se nós pegarmos, se a CNE tiver unidade, vai notar que grande parte dos eleitores que participaram nas eleições em 94, em 99, grande parte deles era jovem. O que difere o jovem de hoje? Os jovens. Por que os jovens de hoje têm um nível de confiança muito alto em relação à RENAMO do que, por exemplo, há 20 anos atrás? Eventualmente, isto é uma hipótese. Os jovens de agora estão formados sob padrões diferentes dos jovens da outra época. É uma hipótese. Essa é uma hipótese. Mas se vocês forem ver, por exemplo, uma análise sobre como é que a RENAMO construiu a sua base social, vai ver também que em 1977, 78, 79, em grande parte do território nacional, principalmente na zona centro e norte, quando a RENAMO entra numa comunidade, estava num período de grande expectativa em termos do processo de independência. E já na década 80, quando as condições de vida começaram a deteriorar-se nas zonas rurais, quando o projeto revolucionário da Frelimo estava tendo um impacto negativo, é ali que a RENAMO consegue alastrar a sua base social. O que está-se a passar agora é dois fenômenos interessantes. Primeiro, é o nível de acesso à informação e a politização da informação. Porque a informação por si só não faz nada, é preciso ser politizada. Politizada no sentido de mostrar, por exemplo, aquilo que tanto o CIP, na altura que o Novunga era diretor, como também agora está sendo feito, é dizer, olha, com o dinheiro que foi retirado do Ematum, quantas escolas, quantos hospitais, quantos isso podia ser construído. E, por outro lado, para você poder votar da maneira que votaram, você tem que ter um nível de confiança em relação à oposição relativamente alta para você confiar no seu voto.
Por quê? Porque numa situação em que você não tem confiança na oposição, as pessoas o que preferem? Ou abster-se do processo eleitoral ou votar ao demônio que eles já conhecem, porque eles sabem e já desenvolveram várias estratégias de sobrevivência. Deixe-me só, nesta altura vou privilegiar os telespectadores, vou a Tenga, penso que está no município da Matola, não é? Alô? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, é o seguinte. É para dizer que as eleições são fiáveis, né? Porque o que acontece? Os próprios policiais vão lá de porque são todos, lá estão apenas a cumprir ordens, mas o coração deles não é exatamente o que eles gostam de fazer. Mas como que um dia mudar, não quer ver aqueles serviços que são funcionários, da única maneira que é para pôr da frente, nem os membros da mesa, que sofrem de presidente, dizem que é concurso público, mas os oficiais são todos porque mesmo para serem selecionados, eles têm a partir de camaradagem. Então, para você ser lá, tem que rodar votos. Né? E se formos a ver muitos presidentes da mesa, em grande parte são funcionários de Estado, temos lá os professores, outros por aí. Então, aqueles fazem um princípio lá, e depois vêm ganhar regulamento, e perder o que é vontade. Então, você não se ganha de momento. Tem que fazer tudo. Nem seja para rodar, vou dar 20, 20, voluntários, tem que dar ao eleitor. E naquele momento de contagem, os delegados não têm razão. Tem que estar no seu caminho. Se fizer alguma anomalia, os campos políticos todos defendem o Partido Socialista e não há nenhum diálogo. Eu falo isso pessoalmente porque eu fui uma das pessoas que fazer algo não da minha verdade. Mas como eu estava lá para a verdade, e servi como pessoa, acabei fazendo o que ele quer. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Parece que há duas realidades que nós vivemos. Sim, mas eu quero só arrematar um pouco o ponto de João. Se me permite, se quer arrematar um pouco aqui o ponto de João. Queria muito, objetivamente já estamos mesmo com o tempo. O João pergunta o que é que mudou. O que mudou há 20 anos atrás, hoje, não? Quando ele diz que lá também eram jovens, mas eram jovens num contexto onde a narrativa do Partido Frelimo ainda mobilizava as pessoas. Hoje não havia internet, não havia órgãos de informação heterogêneos como já há hoje, tão diversos como há hoje. Então, mas o que se nota é que os partidos históricos, a Frelimo, o ANC, o BDP, Botswana, etc., não se transformaram, não acompanharam a dinâmica da sociedade. Só ir a Vilampulo, atender um telespectador que nos fala também na condição de anonimato, todos eles hoje estão, que só falam na condição do anonimato. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite, faz favor. Sim, eu queria dar um parecer a respeito dessa eleição autárquica. É o seguinte, a Frelimo, eu acho que chegou o momento de começar a trabalhar, porque foram fazer mesmo a maior parte de pessoas que estão ligadas no anonimato são pessoas que trabalham, que representam algo significativo no próprio governo, no próprio Partido Frelimo ou trabalhadores. Mas tentam ligar no anonimato pelos empresários, porque estão acompanhando taticamente aquilo que está a acontecer a nível dessas eleições autárquicas. Indo concretamente nas eleições da Matola, está claramente que a oposição ganhou, mas há
barreiras criadas, demonstrando o que a Frelimo não está preparada para Sensei, pode concluir o seu raciocínio. Bom, parece que perdemos um telespectador. Sensei, pode concluir o seu raciocínio se ainda está em linha. Estava dizendo que não está preparado para poder estar na situação da democracia, no que refere à governação. Bom, perdemos o telespectador. Vou-vos pedir uma pressão sobre o tempo. Eu tinha pedido as vossas opiniões sobre Matola. O que é que acha que aconteceu na Matola? Há muita gente convicta de que o resultado não é aquele, é ao contrário. Mas faltam os elementos de prova. Toda a gente fala, mas ninguém apresenta os elementos. É apenas a convicção que é colocar. A convicção ela não é suficiente, na verdade, para determinar o resultado. Eu vejo muito rapidamente, não do ponto de vista de que é verdadeiro ou não o resultado, porque isso o pessoal que acompanhou o processo tem as provas, mas da interpretação daquele fenómeno. A Frelimo ganha com 0,77% de diferença. O que é que me explica? Sim. Os resultados declaram a Frelimo como partido que venceu. Mas politicamente, a Frelimo perdeu na Matola. Matola, como disse, sempre foi a cidade dormitório da elite política da Frelimo, aqui. E aparece hoje, depois de um trabalho brilhante que o Calixto fez, como edil da Matola, fez um trabalho brilhante. O que é que faz com que uma pessoa faça um trabalho brilhante perto das eleições? Bom, há aqui duas questões importantes. Uma é o trabalho do Calixto teve enfoque em grandes infraestruturas como estradas, como vias de acesso. E teve um pouco de televisão a acompanhar esse trabalho todo. Okay? Mas, ao nível do dia a dia da população, houve um fenômeno de enchentes. Todos os bairros da cidade de Matola agora já têm enchentes. E as pessoas falam assim, antes das estradas não havia esse problema. O Calixto fez estradas, agora parece que bloqueou as vias de acesso, agora temos enchentes. E há outros bairros emergentes, como por exemplo os bairros que vai até Mucatine, depois daquela zona de Boquiço, etc. Desculpa só, raciocínio, vou atender o último telespectador, falamos a partir de Quilimane, por favor, boa noite. Boa noite, por favor. Eu queria falar em anonimato aqui da cidade de Quilimane. Sim. Organizar, há muita coisa por fazer. Eu estou a dizer que eu já passei em 3 processos eleitorais. Mas sempre há uma mobilização interna ao nível do Estado para apoio para que não poder. E aquilo não é bom. Podemos, telespectadores, de facto, a nossa condição técnica não é das melhores. Mas só para esses bairros, como Mucatine, etc., que não tiveram o mesmo nível de tratamento em relação aos bairros mais privilegiados. Então, acha que esses castigaram o Calixto? Por um lado. Mas, por outro, Calixto é castigado pela derrota política do Partido Frelimo nestas eleições. Artemisa, o que é que explica o resultado da Matola? Havia também muitas clivagens lá dentro. Sim, de facto, Matola foi uma grande surpresa. E também, mesmo vendo o nível de campanha que a Renamo fez para aqueles resultados, é uma surpresa muito grande. Mas eu não sei, é isto que o Calixto diz, que houve um muito bom trabalho. Não, eu não vou ganhar o Calixto. Desculpa. O Luvunga está a dizer com um grande, muito belíssimo trabalho. Se calhar um dos problemas é isso mesmo, porque se tu fores entrar lá dentro dos bairros, acho que não é exatamente. Mas
Até pode ser que eu até posso concordar com o Vonga. Na verdade, a penalização não foi para a pessoa, foi para o partido. Mas penso que a maior surpresa para mim é de ser nas próximas eleições, porque as próximas eleições é que vão nos dar já o espelho geral, porque agora são mais ou menos as populações suburbanas, né, onde estão mais próximos das cidades. Próximas eleições vamos ter aquele eleitorado misto, o tal eleitorado tradicional, né, que normalmente não, aquilo que se diz em inglês, the don't budge. Eu sou deste partido ou sou daquele partido. Aí é que depois vamos poder ter o espelho. Se calhar até vamos voltar a ter os bastiões. É possível que a gente volte a verificar os bastiões nas próximas eleições, onde é que os partidos têm mais influência. Então eu penso que também a Matola foi uma lição para os partidos, sobretudo para Frelimo, desculpe, para poder também se reorganizar a sua máquina e também responder a alguns problemas que apoquentam as populações. Um dos grandes problemas que apoquenta as populações, sobretudo da Matola, é o transporte. O My Love continua a ser um grande problema de transporte público. É verdade que essas carruagens, ou que lá, sei lá, os metrobuses, minimizaram, mas não resolveram. Continuamos a ver uma grande gama de população a andarmos My Love. Então, penso que eles têm este ano, têm a partir de agora para resolver o problema de transporte, para ver se de fato a gente há de ver as próximas eleições, poder avaliar os tais bastiões, porque agora não foi ainda, percebemos que os bastiões foram desfeitos, mas pode ser que nas próximas eleições, quando já estiver a população rural, população perurbana e suburbana, então aí vamos poder ver, vamos avaliar exatamente com precisão. Mas Matola continua a achar que foi uma surpresa sui generis. João, o que aconteceu na Matola? Como é que governa Calixto? Encosta-se mais o MDM ou a RENAM para viabilizar a sua governação? Que não terá vida fácil. Eu, por acaso, a minha maior preocupação até não é em relação à RENAM ou ao MDM, que está representado a nível da Assembleia Municipal. A minha maior preocupação é a legitimidade de Calixto perante os eleitores da Matola. Este é que é o grande problema, porque não vale a pena você ser considerado vencedor a partir das máquinas do controle do aparelho que fez a gestão. Porque se o sentimento da maioria dos eleitores do município da Matola, o Partido Frelimo perdeu as eleições, significa que nos olhos do eleitor tem outro tipo de julgamento. Então o seu papel nos bairros e tudo isso vai ser muito contestatário, vai ser muito contestado na primeira fase. Este é um ponto. Agora, há um outro ponto também que é muito interessante ver, e julgo eu que no futuro vai clarificar muito sobre as dinâmicas internas, as mudanças da rede clientelista que desde do Tembe até Arão Nhankal, depois o Calixto Coça, nesse processo todo. Algum setor da Frelimo acha que ele, por exemplo, não é aberto o suficiente para com vários grupos de segmentos dos jogos de interesse comerciais ou de negócio dentro do próprio Partido Frelimo. E depois tem um outro elemento fundamental, acho que também é um pouco pela ingenuidade da idade ou das habilidades políticas, porque você, quando está no município, quando tem um recurso e quer voltar a ganhar as eleições, você tem que saber mapear bem onde investir o seu recurso, onde está o seu a maior percentagem dos eleitores. Veja, por exemplo, para quem vai à cidade da Beira, é capaz de ir à cidade de Cimento, ver aqueles buracos, ouvia-se aqueles buracos todos, e as pessoas ficavam com a ilusão de que o engenheiro David não estava a fazer nada, quer dizer, o MDM não estava a fazer nada, mas uma vez que saísse daquela zona de cimento, da elite e tudo isso, quando fosse para as zonas periurbanas da cidade da Beira, você via trabalhos que estavam sendo feitos, reparações de alguma estrada, a criação, por exemplo, de canais para escoamento de água durante o período de chuva, ambulâncias a serem distribuídas nos postos de saúde, apoio a um clube que tem uma base social superior a 10 clubes da cidade de Maputo, que é Texlupungue. Tudo isto eram obras de uma análise de onde ir buscar os eleitores. Agora,
o Calixto e a sua governação fez uma análise e diz que não. Se calhar as infraestruturas de estrada seria, por exemplo, um elemento que ia resolver ou dar a visibilidade do seu trabalho. É uma opção, mas essa opção custou-lhe caro, porque as próprias estradas não foram feitas com saneamento. Em período chuvoso, grande parte daquelas pessoas reclamavam de novo das próprias estradas. O bairro da Matola cresceu tanto, mas os recursos eram limitados para poder responder à demanda do município da Matola. Matola, por exemplo, é o maior parque industrial de Moçambique. Mais de que metade das empresas, por exemplo, se não estou em erro, está na cidade da Matola, principalmente na zona sul do país, mesmo comparando com a zona centro e norte. E nos últimos, por exemplo, 3 anos, de acordo com alguns empresários que tinham lá a empresa, dizem que houve um grande encerramento de empresas, de pequenas e médias empresas, que não conseguiram resistir à crise econômica. E pelo cálculo dessas pessoas, praticamente na cidade da Matola foram para desemprego quase 4 a 5 mil trabalhadores. Se nós fizermos uma comparação e ver, por exemplo, cada um dos indivíduos que esteja a trabalhar tem, direto ou indiretamente, 5 ou 6 ou 7 pessoas dependentes dele, significa que tu tens ali 35 mil pessoas que foram para uma pobreza extrema porque já não tem alguém para lhe sustentar. Então, todos esses fatores internos dentro da Frelimo, externos dentro daquilo que é as dinâmicas a nível local, contribuíram muito para que a Frelimo fosse unida nessas eleições, principalmente no município da Matola. Muito bem, queria agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou. Agradecer a vossa presença por esta oportunidade de analisar as quintas eleições. Já ainda haverá muito para analisar, porque os resultados, como nós dissemos, vão saindo a conta gotas, os próprios órgãos eleitorais, portanto, ainda não divulgaram os resultados finais. Como eu disse, a Comissão Nacional de Eleições, a nível central, vai também fazer o anúncio, portanto, dos resultados, os chamados resultados finais, o apuramento geral, perdão, e depois os resultados finais pelo Conselho Constitucional, portanto, pela homologação por via do Conselho Constitucional. A Renamo e o MDM foram hoje interpor o seu Tribunal Distrital da Matola, por contestarem, portanto, os resultados que foram anunciados no último sábado pelo Presidente da Comissão Distrital de Eleições, mas mais do que contestar, é fundamental a pensar provas daquilo que se contesta e, portanto, não é apenas um ato formal de contestação, é os fundamentos dessa contestação. Vamos ver então se, na sede do Tribunal, estes partidos apresentaram elementos de prova que fundamentam aquilo que alegam na petição que deram entrada. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Boa noite. Até uma próxima oportunidade.